Fala pessoal, beleza? Qual é o melhor choro de todos os tempos? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes e eu nunca soube responder, porque adoro vários choros, tenho uma lista muito grande e para escolher uma música só é muito difícil, mas eu resolvi fazer esse exercício e compartilhar com vocês. Para começar, o que faz um choro ser um bom choro, ser um choro muito bom, aquele choro caprichado que a gente ouve e, poxa, que choro maneiro é esse? Ele precisa passar um sentimento de uma maneira muito evidente, muito direta, seja alegria, seja nostalgia e suas variantes. Ele tem algo que exige tecnicamente dos músicos. É aquela música que a gente tem vontade de tocar numa roda, mas também dá super certo num teatro. Tem alguma pegadinha de harmonia que deixa a galera atenta. Ela pode emocionar um ouvido treinado ou um ouvido leigo. Tem a característica rítmica e de fraseado muito clara. Se tirar do contexto de um regional tradicional, também pode dar muito certo. Brasilidade inconfundível. Eu acho que sempre tem alguma ideia do Pixinguinha, e alguns deles têm uma simplicidade desconcertante. A partir dessas características, eu fiz uma lista bem bacana, com 14 choros que eu acho assim que estão lá no top. A escolha foi feita baseada em uma experiência própria, eu não estou falando nenhuma verdade absoluta, mas com certeza todos esses choros que eu vou falar para vocês aqui fazem parte de uma leva de composições espetaculares. Tirei da lista o Tico-Tico, Brasileirinho e Carinhoso, porque como já fiz um vídeo contemplando essas composições, eu achei melhor escolher outras para poder a gente conhecer mais músicas. 1-0 de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Odeon de Ernesto Nazaré. Cabo Pitanga de Laércio de Freitas. Chorinho pra ele de Hermeto Pascoal. Quebrando o Galho de Jacó do Bandolim. Urubu Malandro, variações de Pixinguinha, arranjo de Louro, Lorival de Carvalho. Vibrações de Jacó do Bandolim. Modulando Rubens Leal Brito. Corta-jaca Chiquinha Gonzaga. Samambaia César Camargo Mariano. Choro pro Valdir, Paulinho da Viola e Cristóvão Bastos. Santa Morena Jacó do Bandolim. Rosa de Pixinguinha e Otávio de Souza. Sete Cordas de Rafael Rabelo. Reparem que eu coloquei 3 valsas nesse repertório de choro, porque eu acho que a valsa faz parte da cultura do choro. Agora, eu enrolei vocês, enrolei e não disse qual é a maior de todos os tempos. E eu me lembro bem, quando eu aprendi a tocar essa música,
Eu ia para o banheiro estudar, levava a estante de partitura com a partitura, ficava ali testando a digitação, a sonoridade. Para mim, o choro que representa a magnitude desse gênero de uma forma inigualável é a Suíte Retratos de Radamés Inátali. Suíte Retratos foi composta em 1956 por Radamés Inátali. É uma música que tem esse nome porque suíte é um termo em francês que significa sequência ou conjunto, e esse termo vem lá da Renascença, que significava uma sequência de danças. Então é uma obra grande, dividida em partes, cada parte tem uma história. E hoje é muito usado em música popular também, é um termo que vem da música de concerto, mas quando a gente pensa em suíte, a gente pensa numa obra grande. Radamés Inátali, de uma maneira sutil e genial, conseguiu retratar perfeitamente 4 compositores. Cada movimento da música é um retrato de um grande compositor brasileiro. O primeiro é Pixinguinha, segundo é Ernesto Nazaré, terceiro Anacleto de Medeiros e quarto Chiquinha Gonzaga. Quando a gente escuta a Suíte Retratos, a gente percebe cada compositor ali que ele está retratando. É impressionante como ele conseguiu fazer isso sem ser cópia, sem ser plágio, sendo realmente uma reverência à própria música brasileira, que ele era e continua sendo o mestre. Se você pegar o primeiro movimento, você já ouviu Carinhoso. Tem uma subida no meio da música que parece muito aquela subida do Carinhoso. Se você emendar com Carinhoso, dá certinho. O segundo movimento é a valsa expansiva de Ernesto Nazaré. Aí o Radamés fez. Já o terceiro movimento vem de 3 estrelinhas, música de Anacleto de Medeiros, que é assim. E o Retratos. E o quarto movimento é o próprio Corta-Jaca da Chiquinha Gonzaga, só que ele começa em tom maior. A Chiquinha Gonzaga é... Aí começa Retratos. E daí ele vai construindo uma obra perfeita. Realmente eu considero a Suíte Retratos uma obra perfeita, porque consegue reunir todas aquelas características de beleza, de harmonia bonita, melodias lindíssimas, uma estrutura que é complexa, mas se a gente ouve com o ouvido atento, ela sempre nos traz uma surpresa. E ritmicamente é perfeita, porque é o gênero, é o choro, é a síntese. Ele realmente conseguiu sintetizar uma linguagem em 4 movimentos de uma maneira que eu acho que nunca ninguém tinha feito. E eu vou dizer o seguinte, quem é chorão, quem quer aprender choro, quem já toca choro, coloca essa música no repertório, tem que aprender a tocar essa música de cor. Faz a diferença. O Radamés Inátali, ele era gaúcho, viveu entre 1906 e 1988, morreu aqui no Rio de Janeiro, e foi um compositor, pianista, arranjador muito atuante na música brasileira. Não é à toa que ele já apareceu em alguns vídeos meus aqui. Juntamente com o Pixinguinha, ele inventou uma maneira de orquestrar com a rítmica da música brasileira, ou seja, ele fez os violinos tocarem samba. E o Radamés conseguiu fazer a ponte perfeita entre a música erudita, a música de concerto, música clássica, como queiram chamar, e a música popular. Ele fez essa ponte de uma maneira única. Ele fez sumir completamente essa fronteira imaginária que existe entre a música popular e a música de concerto. Radamés foi um dos ídolos de Tom Jobim. Por conta dessa aproximação que ele fez da música de concerto e da música popular,
ele escreveu algumas peças para orquestra e instrumentos da música popular, bandolim, gaita, acordeon, violão. Então ele escreveu para Garoto, escreveu para Edu da gaita, Joel Nascimento, Jacó do bandolim, Chiquinho do acordeon. Nos últimos anos de vida, Radamés fez um trabalho magnífico com a Camerata Carioca e Joel Nascimento, e também teve um duo com Rafael Rabelo. A primeira vez que eu ouvi a Suíte Retratos foi no disco Tributo a Jacó do Bandolim, Joel Nascimento, Camerata Carioca e Radamés Inátali. Abriu o panorama do regional de choro com a estética que mantinha o ritmo da música popular, mas ao mesmo tempo com aquelas tramas contrapontísticas. Depois eu conheci a gravação de Rafael Rabelo com o Chiquinho do acordeon e Dininho, que é uma gravação fantástica. Muito boa a gravação também do Duo Assad. E claro, a gravação de Jacó do Bandolim de 1964. Tem uma coisa curiosa, que essa música foi feita para o Jacó, foi dedicada a Jacó do Bandolim, mas o primeiro a tocá-la foi Chiquinho do acordeon. Inclusive o próprio Jacó gravou essa execução do Chiquinho e usou como referência para estudar e aprender a Suíte Retratos. Eu já gravei o quarto movimento, Chiquinha Gonzaga, com Brasília Brasil. Já gravei o segundo movimento com meu irmão Fernando César. Gravei com a Orquestra Sinfônica de Santo André, a Suíte Retratos completa. É importante lembrar que passados mais de 150 anos do começo da história do choro, tem gerações, estilos, músicos de variados instrumentos, de países diferentes, compondo choro. Do nosso próprio Brasil, por exemplo, Choro de Egberto Gismonti, Um Choro Feliz de Mário Lajinha, Chorinho de Laio Mês, e voltando um pouco no tempo, a série Choros de Heitor Villa-Lobos. E você, já conhecia a Suíte Retratos? Também acha que é uma música espetacular? Tem uma lista com os melhores choros? Acha que existe um outro choro que é o melhor de todos os tempos? Então compartilhe sua lista aqui nos comentários pra gente. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem está inscrito no canal, muito obrigado. Quem não tiver ainda, se inscreve, marca o sininho, dá um joinha, manda um coraçãozinho, avisa os amigos e as amigas. E se você quiser se aprofundar em improvisação, vem comigo no meu grupo Telegram. Se quiser se aprofundar mais ainda, vem estudar comigo no PIMB, os princípios da improvisação na música brasileira. Valeu, galera! Até a próxima!